Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso treinamento Redatora de Alta Performance, onde a gente fez esse planejamento desse curso para aquele redator, aquela redatora que quer se tornar especialista no que faz. É um curso que nós estamos fazendo a princípio com o objetivo de preparar internamente a nossa equipe, os nossos parceiros que já vêm com formação, já vêm com experiências profissionais, mas eu acredito que esse treinamento pode te trazer ainda mais diferenciais para se sobressair no mercado, se sobressair no trabalho que você faz. Essas aulas vão ficar disponíveis no nosso canal aí do YouTube para que você possa estar absorvendo o máximo de conteúdo, beleza? E a aula de hoje é uma introdução inicial para a gente falar um pouquinho sobre o que é que a gente vai estar abordando, né, nesse conteúdo geral desse mini curso, né, esse mini treinamento, e o que seria aí os módulos desse treinamento da redatora publicitária de alta performance. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ter uma apresentação. O primeiro módulo é uma apresentação inicial. Segundo ponto que vai ser falado no módulo vai ser o perfil analista crítico. Terceiro módulo vai ser mapeamento estratégico. Quarto módulo, nós vamos falar sobre insights. Praticamente o quinto módulo é o pós-atendimento, né? Aquele processo ali de você manter uma boa relação, um bom acompanhamento, que é muito importante. Isso eu vou deixar aí como um bônus para o final também. Então vamos lá, pessoal. Sobre essa apresentação inicial, quais são as características de um redator, de uma redatora publicitária? Primeiro, ele tem que gostar de ler, é importante você ler, você precisa buscar informações novas constantemente, não só naquilo que você acompanha nas redes sociais, mas em outros veículos de conteúdo, como YouTube, né? Livros, né? TV. É importante o publicitário se atentar a toda fonte de informação confiável que pode agregar e mais conhecimento para o seu trabalho, porque de alguma forma isso vai te trazer mais criatividade. A criatividade ela só vem quando você também alimenta ela, e para alimentar a sua criatividade você precisa absorver conteúdo, absorver informação. E isso é só possível acontecer se você utilizar as fontes corretas e absorver os conteúdos corretos, né? Se você trabalha, por exemplo, com pet shop, se você tem clientes de pet shop, clínicas veterinários, você precisa absorver conteúdo sobre esse nicho, sobre esse segmento. E aí você precisa acompanhar perfis no Instagram, no Facebook, ver informações no YouTube, ler notícias sobre isso, porque a partir daí que você vai conseguir ter ideias, né, e ter criatividade para desenvolver uma copy, um conteúdo textual, um conteúdo publicitário que realmente vai persuadir, que vai induzir, que vai impactar, que vai chamar a atenção do seu cliente. Mas sobre esse módulo de apresentação, um ponto que eu destaquei aqui, o primeiro tópico é o seguinte, que eu vou estar falando para vocês. As agências, para quem quer entrar nesse mercado de redação publicitária, de social media, que está crescendo muito, que cada vez mais está se valorizando, eu acho que daqui a uns tempos tem que regulamentar, criar um conselho nacional dos sociais mídias, né, das redatoras, dos redatores, né, que a gente ainda não tem para regulamentar essa profissão ainda, né, que no marketing digital tudo se surge, né, tem profissão de gestor de tráfego, tanta coisa, né, que está crescendo cada vez mais à medida que o mercado precisa, e o mercado está precisando muito de redatores, redatoras, sociais mídias de alta performance. E as agências estão buscando por esses profissionais do mercado, agências de publicidade, empresas, né, que precisam montar uma equipe de marketing dentro do seu escritório, da sua sede. A gente está vendo muitas vagas sendo anunciadas, empresas contratando esses profissionais. E o que eles estão buscando? Pessoas que façam muito mais do que produzir conteúdos, muito mais do que criar textos, né? Querem pessoas que se preocupam com resultado. Opa, falei um ponto importante, resultado. Querem pessoas que não somente pensam em criar
aquele conteúdo padrão, monótono, mas que preocupe em fazer um conteúdo que vai gerar um resultado, que vai trazer um retorno de alguma forma. E isso é importante, você que quer se tornar um profissional de social media, de produzir conteúdo, um redator publicitário, em pensar em que resultado eu vou gerar para o meu cliente ao ele me contratar, a agência de publicidade me contratar, qual resultado eu vou alcançar para essas empresas, para essas pessoas. Isso é muito importante, você tem que colocar isso em consideração no seu trabalho, tá? Então, anotem essa frase aí, tá? As agências, as empresas procuram por pessoas, o seu cliente procuram por pessoas que façam muito mais do que produzir conteúdos. Querem pessoas que se preocupam com resultado, certo? E o resultado, ele pode ser diferente para um cliente, diferente para outro. Às vezes um cliente ele quer um resultado para crescer a audiência, às vezes um cliente quer um resultado para conseguir vendas, às vezes um cliente quer um resultado para fortalecer a marca. Vai ser com base numa análise interna com o cliente, a definição de metas que você vai conseguir trabalhar para chegar no resultado esperado desse cliente que você vai atender. E quais são as funções de uma redatora de alta performance, aquele redator que ele é estratégico, ele não caminha, né, na forma monótona, naquela forma robotizada de trabalho, ele faz conteúdos criativos. Quais são as funções? Esse profissional, ele escreve conteúdo, né, para as redes sociais, ele faz planejamento de conteúdo, ele faz análise das métricas das redes sociais. Não tem como você se tornar um redator, não tem como você escrever um conteúdo sem analisar métrica, isso não existe. Você não vai criar um conteúdo aleatório, né? Vai sair do nada da sua cabeça. Tem que ter isso dentro da sua função, como um redator, né? Como um copywriter, produtor de conteúdo aí para as redes sociais. Tem que ter isso dentro do seu perfil, tá bom? E as funções do redator estão também na parte de agendar publicações, analisar o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, né, do seu cliente, ver como é que tá os comentários, ver como é que tá os feedbacks. Tudo isso é importante, tá, para você relevar ali no seu processo de criação. Dentro das funções também do redator, da redatora, está a parte de você fazer também uma orientação. Eu não vou dizer consultoria, mas orientação. Melhor palavra é assessoria. Você dá uma assessoria para o seu cliente para que ele também siga suas instruções sobre o que ele deve postar, além do que você vai fazer, sobre o que ele tem que realizar lá nos stories. Tudo isso é importante, certo? E isso está dentro da função de um perfil aí de um redator estratégico. Ele não está preocupado só com o texto ali, com a legenda que ele está fazendo, tá? E o redator também ele tem que estar por dentro dos melhores dias, melhores horários das publicações, aonde ele vai conseguir ver, né, qual é o momento ideal de publicar uma postagem, um horário, com base na audiência que está conectada ali. Ele também precisa entender sobre hashtags, a importância das hashtags. Ele precisa entender também sobre a localização nos posts. Ele tem que saber sobre repost, a importância de fazer reposts também nos stories, no feed, né? Tudo isso é importante, tá? Ele tem que estar antenado a esses processos. São funções que ele vai desenvolver ao longo do trabalho, que ela vai desenvolver ao longo aí desse percurso. Ponto 3, que eu anotei aqui também, preciso passar para vocês. Qual o papel da redatora publicitária na transformação digital? Transformação digital, a gente tem visto falar muito disso hoje. As empresas estão fazendo, né, a transformação digital de uma forma muito rápida, principalmente por conta da pandemia. Quando a gente fala de transformação digital, a gente está querendo dizer que aquela empresa que antes ela não utilizava o marketing digital como uma ferramenta de comunicação, como uma ferramenta de aproximação com o seu cliente, ela agora resolve utilizar essa ferramenta ao seu favor, além do marketing tradicional, offline, que ela já vinha fazendo,
E aí, um papel importante do profissional de comunicação, do redator, da redatora de alta performance nesse processo, é ajudar essas empresas a começarem o seu processo de comunicação e a começarem bem, a começarem de uma forma assertiva. Por quê, Samuel? Porque é lá no processo inicial que você precisa ter o máximo de atenção possível, porque você vai atrair pessoas para as redes sociais desse cliente, você vai gerar conteúdo para impactar públicos. E se isso não for feito de forma correta, você pode atrair públicos que não fazem parte do perfil ideal desse cliente. E muitas vezes você pode atrair públicos não qualificados, pode talvez nem gerar uma audiência, né? Então é muito importante analisar o papel do redator, da redatora na transformação digital de um negócio. Tá? Hoje é mais do que essencial, é uma necessidade, não é luxo, tá? Não é para alguns, é para toda empresa que quer crescer nas redes sociais, ter um redator, porque ele faz parte do processo de transformação digital da sua empresa. Ele vai pesquisar, planejar, elaborar conteúdo. Então você, redator, redatora, entre num negócio, entre numa agência, entre numa empresa, sabendo que o seu papel é extremamente importante para o sucesso final do resultado de um cliente, tá bom? O nosso primeiro módulo é esse. Eu fiz aqui o alinhamento, né? Trouxe aqui informações para vocês, dividido em 3 tópicos dentro desse primeiro módulo, que foi falar primeiro sobre as pessoas, as empresas, as agências preocupam com resultado. Você tem que ir além do texto, tem que pensar já fazendo o conteúdo em qual resultado você vai gerar no final. Qual é o objetivo desse conteúdo? Tem propósito para algum resultado? Para atingir alguma meta? É só meramente um conteúdo para postar ali para dizer que fez. Isso está errado. Se você faz assim, tem que mudar e começar a pensar de uma forma que esse conteúdo vai levar para algum lugar, tá bom? Quais as funções da redatora estratégica? Foi o segundo tópico que eu falei aqui para vocês. E o terceiro, qual o papel da redatora na transformação digital das empresas, do mercado digital em si, que cada vez mais está crescendo de uma forma exponencial. A sua profissão, o seu trabalho vai se tornar cada vez mais necessidade para muitos negócios que estão surgindo e que já existem, tá bom? E uma redatora publicitária vai além do que só criar a legenda ali para as redes sociais, conforme eu falei para vocês aí quais são as funções. Às vezes a redatora vai precisar desenvolver conteúdo para o cliente fazer até vídeo, fazer até reels. Aí você fala, mas isso não é um papel de uma produtora, de um audiovisual. Quando se fala de Instagram, quando se fala de Facebook, produzir reels, produzir TikTok, se fala de uma coisa mais rápida, mais resumida, mais específica e baseada na estratégia de conteúdo que a redatora fez. Então, você, redator, redatora, é um processo importante também nesse canal aí, nessa etapa. Entenderam as funções? Entendeu que é muito mais do que produzir conteúdo? Entendeu a sua importância na transformação digital? Espero que sim. E até o próximo módulo, módulo 2, nós vamos falar sobre o perfil analista crítico. Olha, vai ser um módulo muito importante que você não pode perder. Te vejo em breve. Valeu!